pedido, vou colher os demais votos, não sem antes elogiar a capacidade de síntese do ministro Dias Toffoli, que trouxe um denso voto de 46 Retoma a sessão no plenário físico do STF o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Da sessão, um voto profundo que ele proferiu. Então, após o voto do ministro Dias Toffoli julgar procedente o pedido, colho o voto de Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, senhora secretária da sessão, senhores advogados, boa tarde a todos. Nunes Marques, ministro do STF. Presidente, eu, antes de proferir meu voto, queria apenas registrar que a fala do ministro Dias Toffoli, ele retratou cirurgicamente, né, o meu sentimento em relação à exitosa gestão de Vossa Excelência e também alcançou a coincidência em relação à admiração e ao apreço pessoal que eu nutro por Vossa Excelência. Então, eu afianço todas as palavras ditas pelo eminente ministro Dias Toffoli. Já em relação ao voto de Sua Excelência, eu tenho uma pequena divergência, né? Verifico que as decisões judiciais aludidas na petição inicial fazem ver a existência de importante discrepância na interpretação que os órgãos do Poder Judiciário têm dado ao artigo 15A da Lei 9.096 de 95, Lei dos Partidos Políticos, ora tido por inconstitucional, mas, em outras ocasiões, aceito como compatível com a lei maior. Lograram os proponentes, portanto, demonstrar a existência de controvérsia judicial relevante, restando atendido o requisito que prevê o artigo 14, inciso 3, da Lei 9.868 de 99. Inicialmente, torno a transcrever o artigo 15A da Lei 9.096 de 95, negritando-o naquilo que mais importa ao presente feito. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. Vê-se que, por um lado, a norma veda a responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos do partido. E, por outro, parece querer seccionar completamente os âmbitos de responsabilidade dos órgãos partidários, como se eles não tivessem qualquer relação entre si. Quanto à vedação da solidariedade, no caso, evidentemente, a solidariedade passiva, não há maior problema. É que a técnica da solidariedade, como ensina Fagundes Varela, das obrigações em geral, Almedina, Coimbra, 7ª edição, 91, volume 1, página 749, tem o propósito de facilitar a exigência do crédito e acautelar o credor contra a insolvência de alguns dos devedores solidários. E fica a cargo do legislador, ou da vontade das partes, estipular ou não tal vantagem em favor do credor. Na linha do que dispõe o artigo 265 do Código Civil, não se presume solidariedade, que resulta da lei ou da vontade das partes. Em pauta ADC 31, requerentes, democratas e outros. Relator, ministro Dias Toffoli. Quem vota é o ministro Nunes Marques, por videoconferência. Não ao Instituto Jurídico da Responsabilidade Solidária. Tal instituto, por natureza, presta-se a incidir sobre uma pluralidade de pessoas, todas com personalidades jurídicas próprias. A existência de CNPJs, tantos quanto sejam os diretórios estaduais e municipais, encontra fundamento em questões de natureza fiscal. Não significa, obviamente, uma pluralidade de pessoas jurídicas. A personalidade jurídica surge e sobrevive à luz das normas constantes na legislação civil. Tais normas não guardam correlação com os cadastros existentes na Receita Federal do Brasil, ou seja, com o cadastro de pessoas físicas e com o cadastro nacional de pessoas jurídicas, concebidos para viabilizar as atividades de fiscalização da autoridade fazendária. Em verdade, o dispositivo legal objetiva conferir maior previsibilidade e segurança à gestão financeira dos partidos políticos, dotando de relativa autonomia seus diversos órgãos integrantes. Na espécie, o legislador ouve por bem não oferecer a quem contrate com os partidos políticos
ou dele sofra algum dano extracontratual, a possibilidade de cobrar dívida em face de qualquer um de seus órgãos. Nisso, o legislador atuou dentro de sua liberdade para conformar os direitos fundamentais, criando uma disciplina que muito se assemelha ao Instituto Jurídico da Afetação de Patrimônio, pertinentemente lembrada pela Procuradoria-Geral da República. Porém, ao afirmar o dispositivo que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional, que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, a norma pode resultar numa situação de irresponsabilidade do partido político por atos de seus órgãos. Em pauta a DC 31, requerentes, democratas e outros, relator ministro Dias Toffoli. Com o princípio da igualdade, inciso 1 do artigo 5º, com o direito fundamental à propriedade, inciso 22 do artigo 5º, e com o caráter único e nacional do partido político, artigo 17, inciso 1. Com efeito, a responsabilidade civil, na lição clássica de Sabatier, Apu de Serpa Lopes, curso de Direito Civil, Freitas Bastos, Rio, quarta edição 95, página 159, é a obrigação que pode incumbir a uma pessoa de reparar o prejuízo causado a outrem por fato seu, ou pelo fato das pessoas ou coisas dela dependentes. O cerne da responsabilidade, portanto, está em ligar uma pessoa aos prejuízos causados por seus atos, associando a ela o dever de reparar o dano. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, por determinação constitucional expressa, parágrafo 2º do artigo 17 da Carta Maior. Os órgãos partidários não têm personalidade jurídica, conquanto tenham um notável grau de autonomia na administração dos bens e recursos a si atribuídos. Admitir que a lei possa isolar os órgãos partidários para efeito de responsabilização civil é o mesmo que admitir que a pessoa jurídica possa ficar imune da responsabilidade por seus atos. Isso é nada mais, nada menos que a negação da responsabilidade civil, ou melhor, é a instituição de uma regra de inimputabilidade. Em tese, por videoconferência, vota o ministro Nunes Marques. A que um órgão local pudesse ficar insolvente, e ainda assim o credor não poderia cobrar a dívida do órgão nacional, como se ele fosse estranho ao primeiro, quando, na verdade, ambos são da mesma pessoa jurídica. Artigo 1º da Lei 9.096 de 95. Isso vai contra toda a ideia de responsabilidade civil dentro de um Estado de Direito. O partido político, se não respondesse por algumas de suas dívidas contraídas por seus órgãos, ficaria numa situação singular de inimputabilidade perante a ordem jurídica, não oferecida a nenhuma outra pessoa de direito público ou privado. No entanto, a Constituição determina que os partidos devem adquirir a personalidade jurídica na forma da lei civil, parágrafo 2º do artigo 17 da Constituição. Como não existe na lei civil brasileira, aplicável a entidades privadas em geral, uma forma peculiar de personalidade jurídica subdividida em órgãos não comunicantes, está clara a ofensa à igualdade, caput do artigo 5º. Analisando-se a questão pela perspectiva do credor, a exoneração de responsabilidade dos órgãos do partido político, em razão de atos praticados por outros, pode resultar em grave ofensa ao direito de propriedade, constitucionalmente assegurado. Inciso 22 do artigo 5º. É que o credor que venha a contratar com um órgão local, por exemplo, e que não receba o que lhe é devido, ficaria obrigado a contemplar a situação solvente de outro órgão partidário, da mesma pessoa jurídica, ressalte-se, sem poder redirecionar a cobrança contra ele. Nesse contexto, o credor se viria privado de seus bens, enquanto o devedor obteria, em contrapartida, um enriquecimento sem causa legítima. É claro que o legislador pode indicar que cada órgão, a princípio, deve ser responsável por seus atos. Criar uma ordem de preferência para a cobrança da dívida pelo credor é perfeitamente legítimo. Assim é que o dispositivo admite uma leitura compatível com a Constituição, que é aquela que tem como regra proibitiva da cobrança per salto e sem contraditório prévio do órgão partidário que não causou a dívida.
o que não é admissível, penso eu, dentro de um Estado de Direito, é que uma pessoa jurídica de direito privado, solvente, deixe de responder por obrigações nascidas a partir de atos de seus órgãos internos. Acresça-se que o caráter nacional dos partidos políticos revela-se, entre outras coisas, na circunstância de que cada partido tem uma e apenas uma personalidade jurídica, não podendo ser cindido em partes absolutamente autônomas. Ora, se os diretórios locais são obrigados a seguir a disciplina partidária nacional e se os recursos que a eles chegam são decorrentes de dotações atribuídas ao partido como um todo, não faz sentido que, em tema de responsabilidade civil, esses órgãos locais sejam tratados como entidades inteiramente independentes e estranhas ao diretório central do partido. Além de tais razões, uma outra surge a evidenciar que a autonomia reconhecida aos diversos órgãos partidários sempre deverá ser interpretada com ressalvas. É que, ao Diretório Nacional, no âmbito do organismo partidário que integra, cabe o poder-dever de intervir em seus órgãos inferiores, sempre que assim se faça necessário ou simplesmente recomendado. Embora seja certo que a Constituição, ao mencionar o caráter nacional dos partidos políticos, tenha tido em vista, sobretudo, evitar o surgimento de ideários regionalistas, com risco de indução de movimentos separatistas, a verdade é que tal caráter não exclui, antes recomenda, o entendimento de uma unidade também para fins de responsabilização jurídica e financeira, observada eventualmente uma ordem de preferência. De fato, a unidade de atuação e de propósitos do partido político justifica que, em última análise, uma só entidade seja responsabilizada pelas obrigações financeiras contraídas por quaisquer de seus órgãos. Mesmo a atuação de um diretório local, situado em um município remoto, por certo, se encontra também a serviço dos objetivos partidários, concebidos para alcance nacional. A ser de outro modo, muitas perplexidades poderiam surgir. Cogite-se, por exemplo, de um caso de eleições gerais. Nessas eleições, particularmente em relação ao candidato a presidente da República, todos os diretórios municipais devem trabalhar para a vitória do candidato apresentado pelo partido, ou então, pelo menos, em favor do candidato que, em coligação majoritária, apoiam, por determinação do Diretório Nacional. Seria mesmo razoável desonerar o Diretório Nacional das obrigações financeiras surgidas a partir da atuação de seus órgãos estaduais e municipais em tais eleições? Penso que a resposta deva ser negativa. Imagine-se, em outra perspectiva, um acidente provocado por um veículo do Diretório Municipal de um partido. Suponha-se que nesse acidente houvesse vítimas fatais e que, na sentença, o juiz fixasse pensionamento para os familiares das vítimas. Admita-se que, depois de um tempo, por razões internas do partido, tal diretório municipal foi extinto. A responsabilidade civil do partido em relação à família dos mortos desapareceria? Essas e outras situações incongruentes poderiam ser geradas pela interpretação literal do dispositivo ora impugnado. Isso porque não pode haver partido político de caráter nacional sem que existam diretórios estaduais e municipais, de maneira a lhe imprimir capilaridade país afora. Esses órgãos, no entanto, não têm personalidade jurídica, justamente porque têm de atuar de modo coordenado e, em alguma medida, subordinado à disciplina partidária que é ditada a partir dos órgãos centrais do partido. Ao seccionar a responsabilidade entre os órgãos partidários, isolando-os uns dos outros, sem permitir, ao menos, a responsabilidade subsidiária entre eles, o legislador fragmentou a personalidade do partido em tantos quantos sejam os órgãos partidários espalhados pelo país. A exclusão também da responsabilidade trabalhista, promovida pela Lei 12.034 de 2009, apenas tornou ainda mais claro aquilo que já era evidente, ou seja, o propósito de se colocar os órgãos centrais dos partidos políticos a salvo de obrigações financeiras surgidas a partir da atuação de órgãos locais, especialmente dos diretórios municipais. E isso mesmo que às custas de direitos trabalhistas judicialmente reconhecidos. É bem verdade que a realidade do judiciário brasileiro talvez tenha imposto a criação de cláusula, de norma como essa, para evitar, dentro
desse sistema de solidariedade que, em uma reclamação trabalhista, num diretório municipal de uma cidade do interior, de um estado do norte ou do nordeste, que nessa ação o juiz determine a citação de todos os diretórios. Então, verifica-se em casos tais que os custos, e esses custos pagos pela população brasileira, que hoje são todos advindos do fundo eleitoral, os custos com deslocamento de preposto, contratação de advogados, por vezes sairia até superiores ao valor vindicado na demanda. Por outro lado, a realidade brasileira também demonstra que há uma pleura de diretórios municipais que praticamente ou não recebem repasses ou recebem repasses de valores quase insignificantes. Muitos deles operam contratações irregulares e isso gera, via de regra, uma enormidade de ações no âmbito da justiça do trabalho. Em relação a esse problema, a proposta que eu vos trago é de sugerir uma solução que traga um equilíbrio a essa equação. Tratando de crédito trabalhistas, não é demais mencionar que, uma vez inadimplidos, possam sobrevir sacrifícios materiais a comprometer o mínimo existencial do trabalhador e de sua família, ao arrepio do postulado da dignidade da pessoa humana. Inciso 3 do artigo 1º da Constituição. Interessa lembrar que, além de eventuais doações feitas por pessoas naturais, a principal fonte de custeio dos partidos políticos encontra-se no fundo partidário, previsto no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição, e no fundo eleitoral, criado pelas leis 13.487 e 13.488, ambas de 2017, que têm caráter nacional. No site do Tribunal Superior Eleitoral, consta a informação de que, em 2020, o fundo partidário contemplou os partidos políticos com R$ 959.015.755. Para as eleições municipais de 2020, foram distribuídos outros R$ 2.034.954.823,96 entre os 33 partidos políticos então existentes. A distribuição interna desses recursos leva em conta critérios intrínsecos do partido, claro, mas não se pode perder de vista que há uma cifra total atribuída ao partido em consideração ao seu âmbito nacional. Trata-se de recursos públicos, vertidos pelo conjunto da sociedade brasileira. Preservá-los é imprescindível, mas não os colocando completamente fora do alcance de ordens executivas judiciais, de maneira a agredir os direitos fundamentais de quem se relaciona com os partidos políticos, seja na esfera civil, seja na esfera trabalhista. Em face do exposto, eu conheço da ação e, ao fazê-lo, julgo procedente em parte o pedido para a. Declarar a constitucionalidade da norma, artigo 15A da Lei 9.096/95, com a redação dada pela Lei 2.034 de 2009, no ponto que exclui a responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos dos partidos políticos. Então, senhor presidente, na primeira etapa da parte dispositiva, eu declaro a norma constitucional e a possibilidade do legislador, como vem fazendo no projeto de lei atual, manter excluir a responsabilidade solidária. B. Da interpretação conforme a Constituição, de maneira a esclarecer que a expressão cabe exclusivamente, artigo 15A da Lei 9.096/95, uma redação dada pela Lei 2.034 de 2009, não exclui a possibilidade de responsabilização subsidiária e recíproca entre os diversos órgãos de um mesmo partido político, desde que esgotadas as medidas executivas contra aquele causador do prejuízo ou da dívida civil, contratual ou trabalhista, mediante contraditório prévio para o órgão partidário chamado a responder. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Abre divergências, julgando procedente em parte nos termos do seu voto. Como vota Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux.
Desde já Alexandre de Moraes, parabenizando ministro do STF, por por videoconferência. Uma profícua e belíssima gestão, num período extremamente difícil, não só da pandemia, mas principalmente da relação institucional entre os poderes. Vossa Excelência demonstrando a força do Poder Judiciário, a importância do Poder Judiciário, a serenidade do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, o compromisso dessa Corte com o país. Da responsabilização do órgão partidário por violação de direito, ato ilícito ou não cumprimento parabenizar Vossa Excelência. Também aproveito para fazer das palavras do eminente ministro Dias Toffoli em relação ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, as minhas palavras também. Tive a oportunidade de conviver com Dom Paulo Evaristo Arnes desde a minha atuação na Secretaria da Justiça, a partir de 2002, ele sempre teve uma atuação muito direta na questão dos direitos humanos, sendo um grande exemplo brasileiro, que mostrou um grande exemplo para todos nós. Em relação à ADC, presidente, eu vou confundir um pouquinho mais, porque vou apresentar uma segunda divergência, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Dias Toffoli e parcial vênia ao eminente ministro Nunes Marques. Presidente, eu tenho um entendimento, a partir do artigo 17 da Constituição Federal, que só existe um partido, Partido Nacional. Então, a Constituição é muito clara em relação a isso. Quando falo caráter nacional, nós temos, e o eminente ministro Dias Toffoli fez o histórico, o importante histórico, e quais as causas da definição de caráter nacional, mas, a partir disso, nós temos um único partido. O Partido A, ele é um único partido que tem seu diretório nacional, sua executiva nacional, estadual e municipais. Mas um único partido. E a Constituição Federal, no artigo 17, ela direciona seus mandamentos ao partido, principalmente, aqui a grande importância, aqui o meu destaque principal, a direção nacional. Porque, a partir do artigo 17 caput, fala do caráter nacional, daí o parágrafo 1º fala, é assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna. Quem define a estrutura interna? É o partido. Partido político nacional. Eu consultei 5 estatutos de partidos políticos, eu consultei o PT, inclusive que fez sustentação oral, e cumprimento todos os advogados que fizeram as sustentações orais, o doutor Eugênio Aragão, o doutor Gustavo Kempfler, também do PSDB, que fez sustentação oral, do MDB, do PP e do DEM, do Democratas, para poder afirmar que, a partir do que garante o parágrafo 1º do artigo 17, o partido político faz toda uma estruturação centralizada de poder. Eu, aqui com todas as vênias, as posições em contrário, eu compararia mais um partido político, que é uma entidade de direito privado, a uma empresa que tem filiais nos estados, do que propriamente a um sistema federalista de autonomia dos entes supranacionais, ou seja, os diretórios estaduais têm a sua autonomia, concedida por quem? Concedida e assegurada pela estrutura interna nacional. Tanto que há em todos os estatutos partidários, estatutos nacionais, a possibilidade de intervenção em casos específicos para retirar a direção estadual, direção municipal, dependendo das hipóteses. E mais, e aí me parece um segundo ponto importantíssimo. Olha, a partir dessa criação do partido no âmbito nacional, e quem define como será o partido é a estrutura nacional, toda a principal arrecadação
dos partidos políticos, ela é nacionalizada. O partido político no Brasil, mesmo os mais puristas que não admitem, os partidos políticos no Brasil, eles sobrevivem de financiamento público. Os partidos políticos, eles sobrevivem do fundo partidário, do fundo eleitoral. Pouquíssimos partidos têm outras fontes substanciais de arrecadação. Percentual de filiados ao partido político. Alguns têm, outros têm. O filiado que exerce um cargo público em comissão deve dar um percentual. Doações de pessoas físicas, que é irrisório dentro do montante do fundo partidário e do fundo eleitoral somados, mas principalmente o fundo partidário que sustenta o dia a dia dos partidos políticos. E como se calcula o fundo partidário? A partir da representação nacional. Quem tem o fundo partidário? Direção nacional. E não há um único estatuto partidário que respeita o parágrafo 1º do artigo 17, a autonomia dos partidos políticos, não há não há um único estatuto partidário que estabelece uma divisão proporcional de fundo partidário entre o Partido Nacional, vamos dizer assim, a Executiva Nacional, o Diretório Estadual e Municipal. Estadualmente e municipalmente, entre aspas, filiais ou os partidos políticos, a representação estadual e as representações municipais, elas sim dependem da boa vontade nacional. E aqui vem a grande questão. Até seria, em tese, a meu ver, digo novamente com todas as vênias, as posições em contrário, até seria possível se excluir a solidariedade se houvesse uma previsão constitucional da obrigatoriedade do fundo partidário ser dividido entre estrutura nacional, estadual e municipal. Aí cada um tem a sua fonte de renda, cada um gaste a sua fonte de renda. Só que não existe isso. Nós sabemos que as estruturas municipais e estaduais vivem de pires na mão, né, para que a estrutura nacional repasse valores do fundo partidário. Ora, se o dinheiro todo é nacional, quem arrecada é quem paga a conta. Sob pena de criarmos, isso já vem ocorrendo em vários estados e principalmente em vários municípios do Brasil, sob pena de criarmos ou mantermos, porque já existe, uma cláusula de indenidade civil e trabalhista aos partidos. O Partido Nacional, a direção nacional se isenta, deixa estadual, municipal contratar à vontade, sob a promessa de que vai repassar mensalmente os valores de fundo partidário para sustentar essas despesas, e num determinado momento prefere investir em outra coisa. Ora, qual a garantia dos credores, sejam trabalhistas, sejam cíveis? Porque os entes estaduais e municipais, eu repito, eles não têm condição de sobrevivência própria. Eles não têm autonomia financeira. Eles dependem da boa vontade e dos repasses dos entes nacionais. Tanto que essa é uma das grandes discussões sobre a democratização interna dos partidos políticos. Enquanto isso ocorrer, quem manda totalmente nos partidos políticos é realmente a direção nacional. Porque a direção nacional simplesmente deixa de repassar valores aos diretórios estaduais, municipais, que ficam sem poder pagar, não só os servidores, sem poder pagar dívidas de campanha. Olha, é muito fácil assim. Há uma promessa do ente nacional de divisão de fundo partidário, os entes estaduais e municipais contratam, e aí o ente nacional deixa de repassar
E o contrato foi feito pelo ente municipal e estadual. E esse ente nacional não pode ser responsabilizado. Ele arrecada, ele tem o dinheiro, ele tem o total controle do fundo partidário eleitoral. E ele não pode solidariamente ser responsabilizado? Volto aqui a insistir. Nós teríamos a manutenção de uma verdadeira cláusula de indenidade civil e trabalhista. Tanto esse problema existe que nos estatutos que consultei, dos 5 partidos políticos, uma das possibilidades de intervenção nos entes supranacionais é exatamente, intervenção com nomeação de comissões provisórias, é exatamente no caso de irresponsabilidade financeira, prevendo aqui que o ente nacional promete e repassa um valor e o ente supranacional gasta mais. É causa de intervenção e nomeação de comissão provisória. Vejam que autonomia STF, julgação sobre constitucionalidade nacional, da responsabilização essa autonomia não é absoluta. Por violação de direito, porque quem não tem autonomia financeira não tem autonomia absoluta. ADC 31, quem depende dos repasses acaba, por conseguinte, dependendo, obviamente, do ente que detém os recursos financeiros. E se o ente estadual ou municipal não cumprir os acordos financeiros, gastar mais do que lhe foi prometido, é causa, aqui, em todos esses estatutos, é causa de intervenção e nomeação de comissão provisória. Não me parece que, à medida em que nós aqui reforcemos uma exclusão do ente nacional que detém todo o dinheiro, nós podemos gerar a possibilidade aí de um grave prejuízo a todos os credores e mais. Um grave prejuízo ao próprio funcionamento dos partidos em âmbito estadual e municipal, a partir dessa desconfiança que pode ser crescente em relação aos credores. Dessa forma, ao meu ver, o artigo 15A da Lei 9.096/95, com a última redação dada pela 12.034, ofende, sim, o caráter nacional dos partidos políticos, ofende o artigo 17, inciso 1º. E vou mais além, presidente, pedindo novamente todas as vênias ao eminente ministro relator e ao eminente ministro Nunes Marques, que divergiu parcialmente, e também cumprimentando o eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, mas vou mais além, como foi o parecer escrito do Ministério Público. Me parece que não só ofende o artigo 17, inciso 1º, a redação atual, mas a redação anterior também, a redação original do artigo 15A, conferida pela Lei 11.694, que também previa uma irresponsabilidade, deve, portanto, ser declarada inconstitucional por arrastamento, assim como também o artigo 655-A do Código de Processo Civil, que guarda a mesma instrumentalidade do artigo 15A em relação aqui aos partidos políticos, também me parece que deve ser declarado constitucional por arrastamento, porque senão de nada adiantaria julgarmos improcedente a ação declaratória de constitucionalidade, ocorreria o efeito repristinatório, retornaria a antiga redação, que era um pouco mais sucinta, mas também gerava essa cláusula de indenidade, no caso civil, agora estendida ao trabalhista. Dessa forma, presidente, o voto no sentido da improcedência do pedido, para a declaração consequentemente, declaro inconstitucional, julgando improcedente o pedido da ação declaratória, declarando inconstitucional a redação atual do artigo 15A da Lei 996, extensível por arrastamento à redação original e também ao parágrafo 4º por arrastamento do artigo 655-A do Código de Processo Civil, ambos
tanto o artigo 15A original, quanto o parágrafo 4º do artigo 655A do Código de Processo Civil, ambos foram acrescidos pela Lei 11.694 de 2008. É o voto, presidente. Senhor. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Só para o ministro Dias Toffoli pede a palavra. Senhor presidente, embora de maneira virtual, os debates são necessários e importantes em determinados momentos. E os votos muito bem fundamentados, seja o primeiro deles parcialmente divergente do ministro Vem o ministro Dias Toffoli, relator do feito. E agora também bem fundamentado o voto do ministro Alexandre de Moraes, eu me sinto no dever de reforçar e ratificar o voto anteriormente proferido. Em relação a esta questão da distribuição do fundo partidário, ele é feito de acordo com o Estatuto do Partido. Então, se o Estatuto do Partido destina determinada proporção do fundo partidário para um determinado diretório municipal, se nós permitimos que haja a subsidiariedade ou uma solidariedade entre os níveis de órgãos partidários, este órgão municipal poderá extrapolar em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes aquilo que lhe era destinado, fazendo contratações que depois recairão no Diretório Nacional ou no Diretório Estadual. Ou seja, isso desorganiza completamente a vida interna partidária. Haverá uma desorganização na vida interna partidária, porque, sabedor de que, se ficar inadimplente, poderá ser chamado ou o nível estadual ou o nível federal, e vice-versa. Uma outra questão, essa eu evitei de trazer no voto e também não vou fazer o registro, é só para a reflexão dos eminentes colegas, do ponto de vista histórico. Em primeiro lugar, a introdução desse dispositivo, inicialmente, se dá exatamente após uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e decisões da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho Especializada. E esse projeto contou com a unanimidade dos parlamentares na sua aprovação e dos partidos políticos, para exatamente evitar o desarranjo organizacional interno dos partidos políticos. Então, quando há uma decisão, e historicamente nós assistimos a isso, de uma dada interferência de decisões judiciais dentro da vida política ou da vida partidária, existe uma reação natural do Congresso. E cito aqui claramente 2 exemplos clássicos. Na presidência do ministro Nelson Jobim, do Tribunal Superior Eleitoral, foi feita uma resolução de verticalização das coligações. O que aconteceu? O Congresso Nacional aprovou uma PEC constitucionalizando as coligações e autorizando que as coligações locais ou estaduais não necessitavam de seguir a coligação nacional. Uma reação também que contou com o apoio praticamente unânime de todos os partidos políticos e de todo o Congresso Nacional. Um outro exemplo, o da fidelidade partidária. Esta Corte definiu que perde o mandato o parlamentar que não atuar dentro da fidelidade partidária, sendo passível de análise na Justiça. O que fez o Congresso Nacional? Criou a janela de mudança de partido político. Eu não quero aqui vislumbrar o que possa vir a acontecer, mas muito provavelmente, a prevalecer uma posição de responsabilidade subsidiária ou solidária, e os votos estão perfeitos, bem fundamentados, parabenizo os eminentes pares pelos votos proferidos, e todos sabem que eu não sou de brigar por posição, mas para trazer a reflexão, é muito provável, senhor presidente, que se nós tomarmos uma decisão que vá no sentido da interferência na vida intestina dos partidos, vai vir uma proposta de emenda constitucional para estabelecer isso em emenda constitucional. Era o que eu gostaria de registrar, senhor presidente. Muito boa a sua intervenção. Presidente. Ministro Alexandre de Moraes, pede a palavra. Ministro Alexandre de Moraes.
Aproveitando aqui o debate, para duas rápidas considerações. Veja, eu reitero aqui, e o eminente ministro Dias Toffoli bem conhece isso, e falou da disciplina interna dos estatutos, nenhum estatuto de partido político prevê um repasse obrigatório e percentual para estados e municípios. Então, o dinheiro todo, o caixa todo, é nacional. Logicamente, é que o Congresso Nacional votaria pela não solidariedade, óbvio, porque ele é composto daqueles que fazem parte do diretório e da Executiva Nacional. Acho que o que nós temos aqui que tomar cuidado é exatamente, simplesmente, ao criar essa cláusula, ou manter essa cláusula de indeniidade civil e trabalhista, deixar os credores trabalhistas e civis sem nenhuma garantia. Porque o partido, nacionalmente, o perdão aqui da palavra, que foi muito usada recentemente, pode enquadrar os diretórios estaduais e municipais, porque em todos eles consta, em todos os estatutos, intervenção quando houver desarranjo financeiro. A primeira vez que o partido fizer isso, obviamente, os outros diretórios vão respeitar. Agora, nós não podemos, ao meu ver, deixar que terceiros sofram eventuais desavenças entre o mesmo partido. O partido é um só. Obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Passo a palavra agora à sua excelência, o ministro Edson Fachin, para o voto. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência. Reitero os cumprimentos ao primeiro ano de gestão desse nosso grande presidente, caríssimo amigo, ministro Luiz Fux. Cumprimento também sua excelência, o eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, quer pela homenagem que também antes do voto do STF, trouxe a colação oportuna a todos os títulos e merecedora, quer também pelo voto que vem de proferir. Cumprimento aos eminentes ministros, os eminentes pares, o senhor Procurador-Geral da República, o professor Augusto Aras, bem assim os advogados que aportaram sustentações orais da tribuna virtual. Senhor presidente, creio que as posições já estão bem delineadas. Eu já houver estudado a matéria, trago voto escrito, no qual pedindo todas as vênias a ambas as divergências já manifestadas, subscrevo por inteiro, quer as premissas, quer o fundamento, quer a conclusão que Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli, vem de trazer à colação. Não apenas porque, de algum modo, o próprio Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho já indicam precisamente nessa direção, que é uma direção que não isenta de responsabilidade, apenas traduz uma minudência relevante do ponto de vista da responsabilidade. O caráter nacional dos partidos políticos tem assento constitucional, mas nós não podemos confundir estrutura nacional do partido político com funcionalização patrimonial. E a estrutura nacional está na Constituição, seguramente. Não faz parte desse desenho constitucional partidos regionais ou locais. Mas a funcionalização do patrimônio, a Constituição propiciou essa latitude deferente ao legislador, e o legislador, ao assim promover essa alteração no artigo 15A da Lei 9.096/95, ocupou um espaço legítimo deferido pela Constituição, pela própria Constituição. E por isso, senhor presidente, por conta especialmente desta distinção, que estrutura nacional não se confunde com funcionalização patrimonial, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator, pedindo todas as vênias aos votos em sentido diverso já manifestados. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Como vota Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso? Presidente, boa noite a Vossa Excelência, boa noite aos nossos ministros Carmen Lúcia e Rosa Weber e a todos os eminentes colegas. Também eu, presidente, me associo às manifestações Também no plenário físico, o ministro Luiz Roberto Barroso. Conclusão do primeiro ano
de mandato de Vossa Excelência. Para mim é um prazer, um orgulho tê-lo dirigindo o Supremo Tribunal Federal, chefiando o Poder À esquerda da Judiciário mesa, em brasileiro. formato da letra U Somos invertida. amigos há mais tempo do que gostaríamos de confessar. E, na verdade, um ano passa rápido quando é bom. Se fosse ruim, STF estaria julgação demorando sobre a passar. constitucionalididade da Portanto, responsabilização do órgão tem tido partidário por grande violação de habilidade, direito, ato numa época ilícito ou não difícil da cumprimento de vida, obrigação. A brasileira, de DC-31, equilibrar requerentes, muitos democratas, pratos ao mesmo DEM e tempo outros. e ajudar a desanuviar o ambiente político com firmeza, mas com a gentileza do seu temperamento. Tem feito muito bem ao Brasil e parabéns. Também cumprimento o eminente ministro Dias Toffoli pelo voto, ao qual vou aderir, já antecipo, e também pela referência ao centenário do ex-cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Por imensa coincidência, ministro Toffoli, eu hoje recebo em audiência, assim que terminar a sessão, precisamente a Comissão Arnes, que tem tido um desempenho imenso na proteção de direitos fundamentais no Brasil, nesses tempos difíceis. A primeira vez que eu vi o nome do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes foi num dia triste de 1975, quando ele celebrou a missa, um culto ecumênico, após a morte de Vladimir Herzog, sob tortura, em um comando do 2º Exército em São Paulo, um momento triste da vida brasileira, em que uma pessoa podia se apresentar espontaneamente em um quartel e amanhecer no dia seguinte morto sob tortura. E esse foi um dos episódios que mais marcou a minha vida e a minha compreensão do Brasil para, naquele dia, desejar um país diferente daquele que permitia que fatos como esse acontecessem, e que, aliás, se repetiram um pouco depois com a morte do operário Manuel Fiel Filho. Depois, eu já na faculdade, eu estudava Direito na UERJ e Economia. Na PUC cometi esse pecado em algum momento da minha vida, mas Dom Paulo Evaristo Arnes veio à PUC do Rio em algum momento da segunda metade dos anos 70, talvez 76 ou 77, e participei de uma reunião também com ele, em que discutíamos os caminhos possíveis para a redemocratização do Brasil e a superação daqueles tempos difíceis, e depois a sua participação de valor inestimável neste livro, que é um documento triste, mas necessário, que foi lembrado pelo ministro Dias Toffoli, o livro Tortura Nunca Mais, para que não se perca da memória os males que uma ditadura pode fazer a um país. Não importa a qualidade das intenções, as ditaduras sempre são violentas, sempre são intolerantes, sempre perseguem os adversários, e acho que essa é uma página virada na nossa história, e há instituições no Brasil que não permitirão que se cogite de voltarmos ao passado. Quanto à questão específica, nada aqui nesse plenário é singelo. Quando eu ouvi o voto do ministro Dias Toffoli, quando saímos, falei ao presidente, vou acompanhar laconicamente, de acordo com o relator. E eis que aparecem visões diferentes, como as que foram expostas pelo ministro Cássio Nunes Marques e pelo ministro Alexandre de Moraes, com pontos de observação igualmente relevantes. Mas eu aqui, pedindo vênia à divergência, estou acompanhando o voto do relator, inclusive me fiando em comentários feitos pelo ministro Luiz Edson Fachin, agora que o fato de o partido ser nacional, evidentemente, não impede, como não impediu, que a Constituição e a legislação desse autonomia aos diretórios estaduais e municipais. E, portanto, não tenho grande simpatia por atribuir responsabilidades a quem não tem a competência decisória. E, portanto, se quem decide essas matérias são os diretórios regionais e municipais, os estaduais e municipais, eu não veria um motivo suficientemente forte para
reconhecer a responsabilidade do Diretório Nacional. Ou melhor, até se poderia reconhecer essa responsabilidade, se essa fosse a opção do legislador. Portanto, eu aqui acho que nós devemos ter um pouco uma postura de deferência. Essa foi uma escolha, pode-se gostar mais ou menos, mas acho que ela estava dentro do espaço de conformação legislativa do Congresso Nacional. De modo que, por essas razões, eu acompanho o voto do ministro Dias Toffoli, igualmente julgando procedente o pedido e reconhecendo a constitucionalidade do dispositivo. Muito obrigado, ministro Roberto Barroso. Como vota Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, ministra Rosa Weber, o advogado Gustavo Kampfer pede a palavra. Matéria de fato, doutor. Sim, senhor presidente. Só para fazer um esclarecimento, a colocação do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, no caso do PSDB, o Estatuto estabelece que a repartição de recursos é proporcional à bancada, sendo garantida até a um órgão estadual que não possui um parlamentar, mesmo que não tenha eleito, seja garantido o equivalente a um. E mais, a própria Justiça Eleitoral, quando os partidos encaminham seus estatutos para alterações, a Justiça Eleitoral exige que lá se coloque e lá estejam as regras de distribuição, justamente porque ela exige que esse recurso seja transferido até as instâncias inferiores. O que acontece é que, às vezes, algumas instâncias ficam com o fundo suspenso por decisão da Justiça Eleitoral em razão do julgamento da prestação de contas. Era só isso que eu gostaria. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra à Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, para o voto. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, todos os presentes, e tentando colaborar para a agilidade do julgamento, já nesse final de noite. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Vênia a todos que compreendem de forma diversa, eu acompanho na íntegra o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, cujos fundamentos eu subscrevo. STF julgação sobre a constitucionalidade da responsabilização do órgão partidário por violação do direito, ato ilícito senhor presidente, senhores ministros, que cumprimento na figura do ministro relator, ministro Dias Toffoli, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, também eu, senhor presidente, farei juntado de voto, mas para tornar mais célere este final de julgamento e já estando exposto devidamente todas as razões, tanto do voto do ministro relator e na linha por ele eleita, quanto nas divergências do ministro Nunes Marques e do ministro Alexandre de Moraes, a quem peço venha aos dois, porque estou acompanhando na íntegra o voto do ministro Dias Toffoli, considerando que o caráter nacional que se dá ao partido político nos termos constitucionalmente estabelecidos, para mim, não altera a circunstância de haver esta responsabilidade que precisa de ser devidamente posta nos termos que está na lei, e acho também, como o ministro Dias Toffoli, de forma tão minudente, expôs, que a escolha do legislador conforma-se e limita-se pelo que foi constitucionalmente estabelecido, não se confundindo, portanto, esta divisão que foi feita e essa responsabilidade com o caráter nacional dos partidos. Eu estou com as vênias dos eminentes ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes, acompanhando o voto do ministro relator, portanto, para julgar procedente a ação, presidente. É como voto. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Como vota a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, cumprimento todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Eu me associo às palavras em homenagem a Vossa Excelência, senhor presidente, pelo primeiro ano de gestão à frente da Suprema Corte do país. Me associo também às palavras que foram proferidas especialmente pelo ministro Dias Toffoli,
quanto ao cardeal Dom Evaristo Anes, que foi uma das grandes lideranças em defesa dos direitos humanos e também um dos grandes responsáveis pela abertura política que nós logramos conquistar nos anos 80. Eu, senhor presidente, vim preparado e redigi um voto acompanhando o eminente relator, ministro Dias Toffoli, a quem cumprimento pelo erudito voto que apresentou, que enunciou. Mas, ao longo dos debates, e realmente os debates são importantes, é preciso que nós venhamos com a cabeça aberta para ouvir os argumentos dos colegas e dos advogados, eu, data vênia, me convenci do acerto da posição do eminente ministro Alexandre de Moraes, cuja divergência acompanho integralmente. Ministro do STF. E acompanho até instigado pelos argumentos que foram iniciados e enunciados pelo eminente ministro Cássio Nunes Marques. E vejo, senhor presidente, que aí este dispositivo, o artigo 15A da Lei 9.096, ele afronta várias normas constitucionais. Em primeiro lugar, o caráter nacional dos partidos políticos. Em segundo lugar, o direito de propriedade, porque os credores, se não houver a solidariedade, ficam, me perdoem uma expressão menos nobre, talvez menos adequada a este ambiente tão solene que é o do Supremo Tribunal Federal, os credores poderiam ficar a ver navios. Imagino também, tal como assentou o ministro Nunes Marques, que há uma ofensa ao princípio da igualdade, da isonomia, que nós criaríamos dois tipos de devedores. Um devedor com facilidade, porque não responde integralmente por seus débitos, e aqueles, as pessoas comuns, sejam físicas ou jurídicas, que assumem a responsabilidade integral, inclusive de natureza solidária. Penso também que há uma lesão ao direito, ao princípio da dignidade da pessoa humana, que se traduz não apenas no respeito à pessoa do credor, que tem direito de receber aquilo que é devido, especialmente no que diz respeito ao campo dos direitos trabalhistas, que aí há uma lesão, penso eu também, ao direito do trabalho, ao direito dos trabalhadores, não é? Ao ressarcimento, aquilo que lhes é devido, nos termos do artigo 6º e 7º da nossa Constituição Federal. E eu diria mais, senhor presidente, sem querer me alongar, porque a matéria realmente é muito interessante e, como tudo que vem ao Supremo Tribunal Federal, essas matérias não são simples, são sempre controvertidas. De fato, o artigo 17.1 da Constituição, como já foi assentado... STF, julgação sobre constitucionalidade da responsabilização de órgão partidário por violação de direito, ato ilícito ou não cumprimento de obrigação. ADC 31, requerentes democratas e outros. Relator, ministro Dias Toffoli. Como se sabe. E o parágrafo 1º do artigo 17 da nossa Constituição, ele diz que é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo o estatuto estabelecer normas de fidelidade e disciplinas partidárias. Quer dizer, a disciplina partidária aqui não é apenas concernente aos aspectos propriamente políticos, mas também a outros aspectos, inclusive os aspectos que dizem respeito às finanças e aos orçamentos. E, nesse aspecto, senhor presidente, me parece que a Lei 9.096 é bastante clara quando, no artigo 15, diz que o estatuto do partido político deve conter, entre outras normas, normas de várias naturezas, né? Mas, dentre elas, diz o inciso 6º, normas sobre finanças e contabilidade. Então, quer me parecer, senhor presidente, que há um dever do Diretório Nacional de fiscalizar
o que faz os diretórios estaduais e os diretórios locais. Quer dizer, não é possível que se admita gastos sem qualquer controle por parte eu não diria dos entes hierarquicamente superiores, porque não há hierarquia, mas no caso da fiscalização contábil e financeira, há sim o dever do partido, por meio de seus órgãos competentes, de fiscalizar amplamente as despesas que os entes, digamos assim, menores realizam. Até porque, como o ministro Alexandre de Moraes muito bem colocou, aqui nós estamos tratando de dinheiro público, porque os partidos políticos sobrevivem basicamente de dinheiro que vem do bolso dos contribuintes. Então, senhor presidente, sem querer me alongar, eu acompanhando a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, e discordando apenas em parte, portanto, do voto do ministro Cássio Nunes, ou Nunes Marques, eu julgo improcedente a ação para julgar inconstitucional o artigo 15A da Lei 9.099 e, por arrastamento, também para evitar a repristinação de sua redação original. E, mais ainda, julgo por arrastamento a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 655A do Código do CPC. Não é? E, então, senhor presidente, assentando a responsabilidade solidária do partido como um todo pelos débitos incorridos pelos diretórios locais e estaduais. É como voto, senhor presidente, mais uma vez homenageando o eminente relator que trouxe um voto belíssimo, que é uma verdadeira tese de livre docência sobre partidos políticos. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Como vota Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes? Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras ministras, senhores ministros. Eu também queria iniciar, presidente, cumprimentando Vossa Excelência pela passagem de ano de gestão extremamente frutífera à frente do Supremo Tribunal Federal. Também cumprimentar o ministro Dias Toffoli pela iniciativa que teve de lembrar Dom Evaristo Arns em um momento tão delicado da vida nacional. Eu vou fazer um breve resumo da questão e peço todas as vênias ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Cássio Nunes para encampar a tese premente considerada a nossa história constitucional. É fundamental notar que a cláusula do caráter nacional dos partidos possui ligação íntima com a feição republicana e federal do Estado brasileiro, decisão política fundamental expressa do poder constituinte originário em suas diversas manifestações ao longo do século XX. Trata-se disso, de um elemento constitutivo de um projeto de nação cuja adoção leva na devida conta os imensos déficits de integração material que experimentamos na República Velha, para me valer por analogia do léxico de Rudolf Smendy, guardadas as devidas diferenças para o contexto da República de Weimar, por óbvio. Sendo assim, o mandamento constitucional do artigo 17.1 da Constituição, ao requerer dos partidos um caráter nacional, a meu ver, jamais poderia autorizar a declaração de inconstitucionalidade velada ou expressa do artigo 15A da Lei dos Partidos Políticos. Seu âmbito de incidência não se volta para cultivar uma unicidade e indivisibilidade monolíticas, como afirmado em uma das decisões judiciais indicadas como representativas da controvérsia judicial, e assim interditar os partidos a estruturarem-se em observância à organização política eleitoral brasileira, que se escalona em níveis políticos e circunscrições eleitorais municipais, estaduais e nacionais. A ordenação dos partidos em diretórios equivalentes às circunscrições eleitorais consiste apenas em mais um exemplo de combinação das técnicas de centralização e descentralização de que se valem os estados constitucionais para acomodar a produção do poder político pelo médium do sistema partidário. Estou citando Diverger no clássico Os Partidos Políticos. Por tudo isso, revela-se claro que o princípio do caráter nacional
das agremiações partidárias não têm a extensão que lhes emprestam as decisões colacionadas nos autos, impróprio alçá-lo ao patamar de fonte de uma responsabilidade solidária, a meu ver, que não se presume, sendo resultante da lei ou da vontade das partes, artigo 265 do Código Civil de 2002, segundo comezinha a lição do direito privado. Por fim, e ao contrário do quanto proposto no parecer do Ministério Público Federal, essa intranscendência da responsabilidade por obrigações cíveis e trabalhistas, enunciada pelo artigo 15A da Lei 9.096 de 95, atende, sim, a elevados objetivos constitucionais. No âmbito em que se coloca o da política partidária, não é preciso de muita imaginação para convir que a extensão da responsabilidade por um débito cível ou trabalhista a quem não lhe deu causa pode ensejar inconvenientes que vão muito além do mero deslocamento para participar de uma audiência em vara da Justiça do Trabalho. Tanto mais enquadra nada alvissareira como a que atravessamos de disseminação massiva de notícias falsas e, ao que tudo indica, protagonizada por organizações criminosas. A singela inclusão de um dirigente nacional ou estadual para responder por um débito de um distante órgão municipal pode ser decisivo para o sepultamento de pretensões eleitorais. Bem vistas as coisas, portanto, o artigo 15A da Lei dos Partidos Políticos nada mais revela, a meu ver, que norma de eficácia preponderantemente enunciativa do princípio da intranscendência subjetiva das sanções e medidas restritivas de direito. Estou citando o RE 770-149 da relatoria do eminente ministro Edson Fachin. Especificamente em relação ao direito eleitoral, recordo que na ADINS 6032-6032, de minha relatoria, este tribunal entendeu inconstitucional interpretações de resoluções do TSE que concluíam pela possibilidade de que a rejeição de contas de diretório municipal ou regional fosse capaz de repercutir no registro do partido em âmbito nacional e de imediato. Na ocasião, citei em meu voto o advento do parágrafo 2º do artigo 37 da Lei 9.096 de 95, cuja redação, estabelecida pela Reforma Eleitoral de 2015, Lei 13.165 de 2015, foi clara quanto à impossibilidade de efeitos da desaprovação de contas de órgão partidário responsável pela irregularidade repercutir em outras esferas partidárias. Recordei também o teor do parágrafo 3º do artigo 28 da Lei 9.096, acrescido pela Lei 9.693 de 98, que de modo cristalino assenta que o partido em âmbito nacional não sofrerá punição em razão de ato de responsabilidade de órgão zonal. Parágrafo 3º. O partido político em nível nacional não sofrerá a suspensão das cotas do fundo partidário, nem qualquer outra punição como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais. Consoante se vê, a legislação eleitoral encampa, e não de hoje, como premissa a plena especificação das responsabilidades das estruturas partidárias. Por isso, com as vênias de estilo, eu estou conhecendo da ação e julgo-a procedente para declarar a constitucionalidade do artigo 15A da Lei 9.096 de 95, na redação estabelecida pela Lei 12.034 de 2009. É como voto, acompanhando o eminente relator e aqueles que o seguiram. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, nosso decano. Eu também queria filiar todas as palavras aqui exteriorizadas pelo ministro Dias Toffoli em relação ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, presidente do STF, e que me relembrou também esse momento da morte de Vladimir Herzog, que recentemente saiu um documentário sobre exatamente como hoje ainda a família sofre os reflexos daquele momento. Os antigos já afirmavam ex facto oritur ius, ou seja, o direito ele decorre dos fatos. Por que surgiu essa norma excluindo essa responsabilidade do partido como um todo? Porque houve abusos
dos diretórios municipais, que acabaram carregando prejuízos para os partidos no momento de prestação de contas, esvaziando as necessidades financeiras do partido. E, por essa razão, essa última abordagem do ministro Dias Toffoli foi claríssima, principalmente respeitando a sua expertise no campo do direito eleitoral. No campo do direito do trabalho não me preocupa muito, porque a Justiça do Trabalho ela sempre encontra uma solução para fazer uma conexão entre o Partido Nacional e os diretórios para criar um vínculo capaz de determinar o pagamento de débitos trabalhistas. Eu vou fazer a juntada de voto e vou também pedir vênia de divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, do que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, pela ministra Rosa Weber, a procedência parcial do ministro Nunes Marques e acompanhar integralmente o ministro Dias Toffoli. E, com isso, eu proclamo o resultado que a Corte, por maioria, julgou procedente o pedido da ação declaratória de constitucionalidade número 31, nos termos do voto do relator, vencido parcialmente o ministro Nunes Marques e integralmente os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Em razão do adiantado da hora, eu agradeço às senhoras ministras, aos senhores ministros, os colaboradores que estão presentes aqui, os funcionários, servidores, e declaro encerrada a sessão.